Eu sou André Piveta Gomes, sou aluno de Técnica Informática 2019 e hoje eu vou estar entrevistando o professor Pedro na primeira entrevista do canal. Então, professor, eu gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você. Sou o professor Pedro Leite Júnior, professor de Língua Portuguesa e Literatura aqui no campus Assis Chateaubriand do Instituto Federal do Paraná. Atualmente também leciono na UniOeste, na pós-graduação em Letras, em nível de mestrado e doutorado. Tenho formação na área de Letras, Português e Italiano pela UniOeste de Cascavel, mestrado e doutorado também por lá, e também fiz um mestrado em Artes Cênicas e parte do meu doutorado na Espanha. Olha, e como que era a sua vida quando você tinha a nossa idade? Olha, eu estudei no ensino médio no Eleodoro, que é um colégio de Cascavel, né? Eu sou nascido e criado lá. É um colégio central, então bastante grande, colégio estadual da cidade. E eu tenho uma memória muito de me envolver muito em atividades coletivas. Então, grupos de estudo, fazer muitas coisas com os colegas fora da sala de aula, fora do colégio. Também, né, na época, nessa idade de vocês, ter passado por um momento de ruptura na minha trajetória estudantil acadêmica, né? Do ensino fundamental até o começo do ensino médio, eu sempre fui um aluno CDF, líder de, né, primeiro aluno da turma, que gostava de estudar e sempre gostei de ler muito e estudar. Mas nessa época foi uma época que eu me revoltei muito com algumas coisas, com família, com escola, e meio que tive alguns problemas ou percalços de disciplina, né? Então, me desviei um pouco da trajetória acadêmica ali, ainda que sempre continuasse, né, a ler, me interessava por temas diversos, e tanto que terminando o ensino médio, eu fiquei 2 anos até entrar numa universidade, porque eu tinha abandonado mesmo a ideia de estudar e tal. Mas eu tenho memórias muito positivas, assim, de ser uma época de descoberta, de formação de identidade, de formação de gostos, de formação de amizade, algumas que permanecem até agora, né? Então é isso, assim, né? As coisas que eu aprendi a gostar na época são aquelas que eu gosto até hoje. E nesse tempo você tinha muitos sonhos, coisas assim? Eu não sou um cara muito de sonhos, assim, nesse sentido mais idealizador da coisa, né? Tinha aquelas coisas de infância, de ser jogador de futebol e tal, mas que é coisa que fica na infância, né? No final do ensino médio, quando eu entrei no ensino superior também, e por que eu escolhi fazer letras, tem um pouco a ver com a coisa da trajetória, né? O que eu queria fazer da minha vida, que eu acho que é uma pergunta talvez mais realista, né? Um conceito mais realista, a ideia de o que eu vou fazer da minha vida, ao que eu vou me dedicar. E a ideia de pensar a realidade, de estudar, de ler, de me dedicar à literatura, é algo que eu tinha como projeto, como uma coisa do tipo, eu vou dedicar a minha vida, o tempo da minha vida, ou seja, 8 horas, se eu vou passar sempre trabalhando em algo, que seja 8 horas em algo que eu goste. E é algo que mais ou menos se realiza, né, na atualidade, na profissão de professor, né? Sei que a tua próxima questão é relacionada ao quanto eu cheguei ou não a alcançar um possível sonho. Eu vejo nesse sistema, assim, né? Na maioria das vezes, a nossa realidade de docência é muito mais de desfrutar, né? De perceber, de estar fazendo isso, que é o que eu gosto, de estar pensando com os alunos problemas da realidade, pensando as obras literárias, pensando arte, pensando os textos do mundo, né? Mas também, né, no dia a dia, nessas 8 horas diárias de trabalho e tal, há muito cansaço, há muitas vezes a ocorrência de essa aula não rendeu, há frustrações, há coisas que você gostaria de fazer e não acontece. Então a vida sempre é de percalços, de sucessos e de desafios que se abrem, né? Nesse sentido, acho que é uma realidade que se materializa, mas sempre em construção e sempre em instabilidade. Sim. E como foi sua chegada no IF? Como que é trabalhar por aqui? Eu gosto bastante de trabalhar aqui no IF, né? É um ambiente educacional interessante, bastante aberto à pluralidade, tanto para os discentes quanto para os docentes, que dá autonomia pedagógica. É uma instituição, para os parâmetros nacionais e para o tamanho que ela tem, uma instituição nova, então muitas das coisas ainda estão em construção, né? Eu cheguei na rede federal pelo IFMS, no Mato Grosso do Sul, depois fiquei um ano lá, a partir de 2016, 2017, depois fiz o concurso para o IFPE, entrei primeiramente num campus próximo a Ponta Grossa, campus de Jaguariaíva, permaneci lá por cerca de 3 anos e estou há mais ou menos um ano aqui em Assis. Então, por mais que eu não tenha muito tempo aqui em Assis, eu conheço relativamente bem a rede, né? Consigo perceber efetivamente
como essa instituição é uma instituição que tem muitos trunfos, sobretudo quando a gente pensa em formação do cidadão, sobretudo quando a gente pensa em formação integral em ensino médio, propiciando um conhecimento acadêmico, científico e humanista desde o ensino médio, o que não é uma realidade no Brasil, né? Essa é uma realidade tradicionalmente que se materializa na experiência da universidade. A gente traz isso para o aluno do ensino médio. Acho que esse é um grande trunfo. O como a gente consegue fazer isso, os meios para isso, os entraves burocráticos, econômicos, institucionais, permanecem como desafios, mas essa premissa instaurada, enquanto ela durar, eu acho que ela significa um trunfo social. Né? E você quer dizer algo a mais para o público, uma mensagem? Eu gostaria de deixar uma mensagem principalmente para os alunos, né, de valorização da instituição, de persistência na caminhada e na trajetória acadêmica. Acho que uma das coisas que a gente sempre preza aqui no IF, independente de que linha você vai seguir, em que curso técnico você vai seguir, é a ideia de um pensamento crítico sobre a sociedade, sobre o que você está fazendo nela e no seu curso técnico. Quando saírem daqui, levem essa ideia, essa imagem, essa mensagem, essa premissa para a sua vida, leve o nome da instituição como parte da sua trajetória, seja pessoalmente, seja divulgando na sociedade, né? É interessante que a gente valorize aquilo que funciona bem, mesmo com pensamento crítico sobre aquilo que a gente está valorizando. Na medida em que vocês consigam lidar bem, se sentir bem na instituição e levar essa imagem para a vida de vocês, a gente vai conseguir continuar fazendo desse espaço um espaço de valorização da aprendizagem e mostrar o seu valor dentro da sociedade brasileira. Muito obrigado por participar, então. Agradeço demais e... Isso aí, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa e estou ansioso para ver as próximas entrevistas.